bora aprender mais um bocadinho com o inglês da Bíblia. O evangelho de hoje, o evangelho de Mark 2, from 23 to 28. Vamos ver o que o Senhor tem para nós nesse trecho do evangelho de Marcos, né? Mark é em inglês, Marcos em português. Então vamos lá, ó. One Sabbath, certo sábado, Jesus was going through, Jesus estava passando pelas, o quê? Grain fields. O que é um grain field? É lavouras de cereais, tá? Grain é grão e field é... Como é que a gente chama? São campos, né? Então são os campos de grãos, então são as lavouras de cereais. Let's repeat. One Sabbath, Jesus was going through the grain fields, and as his disciples walked along, e conforme os seus discípulos caminhavam junto com ele, né? They began to pick some heads of grain. They began, eles começaram to pick, a apanhar, a colher, some heads of grain, algumas espigas. Então, heads of grain, espigas. Let's repeat. And as his disciples walked along, they began to pick some heads of grain. Ok? His disciples. Ó, não é his, um I fechado, nem um E aberto. His. As his disciples walked along, they began to pick some heads of grain. The Pharisees said to him. Os fariseus disseram a ele. Let's repeat. The Pharisees said to him. Look, olha, why are they doing? Porque eles estão fazendo, isso aqui essa construção você já vem acompanhando com a teacher, né? Você entende, why are they doing? Porque eles estão fazendo what is unlawful. Então, o que é law? Law é lei, né? Que é o L-A-W. Lawful é uma coisa que é legal, em termos da lei, né? Transforma o legal em ilegal, tá? Então, unlawful, ilegal, porque eles estão fazendo o que é ilegal on the Sabbath, no sábado. Let's repeat. Look, why are they doing what is unlawful on the Sabbath? He answered, ele respondeu, have you never read, vocês nunca leram, what David did, o que Davi fez, when he and his companions, quando ele e seus companheiros were hungry and in need, estavam com fome e em necessidade, e necessitados, né? Então, in need é em necessidade ou necessitados. Então, vocês nunca leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam com fome e necessitados? Let's repeat. He answered, have you never read what David did when he and his companions were hungry and in need? In the days of Abiathar the high priest, nos dias de Abiatar, o sumo sacerdote, high é alto, né? Então, aqui no caso, high priest é o sumo sacerdote. He entered the house of God. Ele entrou na casa de Deus. House of God, casa de Deus, né? Let's repeat. In the days of Abiathar, the high priest, he entered the house of God and ate, e comeu, the consecrated, os pães consagrados, né? Os pães da proposição, ou pães da presença, né? Which is lawful, que é legal, only, apenas, for priests to eat, apenas para os sacerdotes comerem. Então, o que Davi fez? Ele entrou lá no templo, pegou os pães da proposição e ele comeu. Por quê? Porque ele estava com fome e os companheiros dele também estavam. Eles estavam fugindo, na verdade, né? Então, vamos repetir, ó. Repeat. And ate the consecrated bread, which is lawful only for priests to eat. And he also, e ele também, deu, some to his companions. Deu alguns a seus companheiros. Então, Davi comeu os pães e ainda deu para os companheiros, né? Let's repeat. And he also gave some to his companions.
Then he said to them. Então ele disse a eles, ele lhes disse, the Sabbath was made for man. O sábado foi feito para o homem. Not man for the Sabbath. Não o homem para o sábado. Então, o sábado, ele não é o senhor do homem. O homem é o senhor do sábado. So, the Son of Man is Lord, even of the Sabbath. Então, the Son of Man, o filho do homem, is Lord, é o Senhor, é Senhor, even, até mesmo, of the Sabbath, até mesmo do sábado. Então, Jesus quis dizer que nós não devemos deixar de fazer o bem no sábado, como ele falou que ele curou o homem da mão seca, num outro evangelho, né? Quer dizer que se cair o teu boi, cair na vala, você não vai buscar o boi porque é sábado. Então, o que eu entendo, assim, o que o Senhor fala para mim dessa leitura, né? É que não existe dia proibido para você fazer o bem. Nós não devemos ser escravos dos dias, mas nós devemos usar dos dias para servirmos uns aos outros, né? Ainda que você esteja cansado, num dia de sábado ou num dia de domingo, se for para fazer o bem, que o domingo te sirva para você fazer o bem, né? Que você não se omita de fazer o bem por ser sábado ou por ser domingo, dependendo do que você acredita como sendo o dia santo. Então, que a gente possa sempre estar disposto a fazer o bem. Agora, vamos lá, vamos para o exercício. A teacher pegou mais um phrase-over. Olha que interessante, você vem aprendendo verbos frasais com a teacher nas aulas de inglês com a Bíblia, né? Então, go through é passar. O que é? É passar por. Tanto passar por algum lugar, no caso aqui, Jesus estava passando pelos campos, né, de cereais, pelos campos de plantação de milho, mas pode ser passar por alguma situação também. E a teacher trabalhou muito com enfoque nesse significado do go through, tá? Então, eu coloquei um exemplo aqui. Eu peguei o On Sabbath, Jesus was going through the grain fields. Eu coloquei assim, ó. They were going through some financial problems. Eles estavam passando por alguns problemas financeiros, tá? Como você falaria usando esse padrão de cores que a teacher colocou aqui? Ela estava passando por problemas de saúde no ano passado. Ele estava passando por momentos difíceis com os pais dele em janeiro. E eles estavam passando pelos detalhes da reunião antes de começarem. Como você falaria essas expressões, essas ideias, usando was going through e were going through, né? Prestando atenção de quem que eu tô falando, né? Ela e ele, was, eles, were, ok? E o vocabulário que você precisar, se não tiver aí no teu repertório ainda, vai no DeepL, vai no Google Tradutor, vai no Lingui, vai buscar esse vocabulário para você construir essas frases. Combinado? Depois, look, why are they doing what is unlawful on the Sabbath? Por que eles estão fazendo o que é ilegal no sábado? A teacher colocou uma variação aqui, ó. Look, why are you speaking so loud? Por que você está falando tão alto? Então, eu peguei o começo, né? Por que eles estão fazendo alguma coisa e por que você está fazendo alguma coisa, porque eles estão fazendo literalmente, né, o que é ilegal, e porque você está falando. Depois, a variação. Como você falaria? Olha, por que você está agindo dessa forma? E, olha, por que eles estão saindo? Saindo no sentido de deixar o lugar, tá? Por que eles estão saindo tão cedo? Como você falaria isso em inglês? Depois, he answered, have you never read what David did when he and his companions were hungry and in need? Você nunca leu o que o Davi fez, né? Quando ele e os companheiros dele estavam com fome e necessitados? Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Have you never been to Israel? Você nunca esteve em Israel? Have you never been to Israel? Como você falaria? Você nunca ouviu sobre os milagres de Jesus? Como você faria essa pergunta, pegando esse padrão, né, do have you never, mais essa ação?
olha só, essa ação em vermelhinho não é o verbo no passado. É o verbo lá na terceira coluna do passado, que é chamado de past participle. Então, você vai ter que procurar o past participle do verbo ouvir para você combinar ele aí com o have you never, tá certo? E depois que você tentar fazer os exercícios, o que você vai fazer? Você pode checar com o gabarito, que a teacher já colocou aqui. Mais uma vez, se a sua resposta não tiver igual a que a teacher colocou no gabarito, é só colocar a sua resposta no campo de comentários aqui embaixo na plataforma, que a teacher valida para você se tá ok ou se precisa de algum ajuste. Combinado? Então era isso que a teacher tinha para entregar para você, que você guarde isso no seu coração. Não existe dia proibido para a gente cuidar do outro, para a gente fazer o bem, né? Para a gente levar Jesus para as pessoas. Todo dia é dia. Deus fez os dias para o homem e não o homem para os dias. Grace and peace. See you next video. Bye bye.